galera, muito boa noite, saúde a todos, espero que todos estejam bem. Hoje teve mais 2 jogos pelas oitavas de finais da UEFA Champions League. 2 jogos muito ruins, diga-se de passagem, principalmente o jogo entre Atlético de Madrid e Chelsea. O outro jogo, Lazio e Bayern de Munique, também foi um jogo ruim porque tinha apenas um grande time em campo, outro time muito fraco e convenhamos, né? A Champions League e a Libertadores tem alguns times que eu vou te falar uma coisa, tá? Essa coisa que a UEFA e a Conmebol fez para poder ganhar dinheiro, essa força política, né, de colocar muitos clubes, né, o campeonato acaba ficando bem defasado. Seja na fase de grupos, principalmente na fase de grupos, como nas oitavas de finais, porque acaba tendo jogos com a disparidade muito grande, como foi hoje o de Lazio e Bayern de Munique. A Lazio jogando em casa levou 4-1 do Bayern. Tá certo, vai falar, pô, mas o Barcelona levou 4-1 do PSG. Não, o Barcelona tem má fase, né? Tá numa péssima fase, tem jogadores bem fracos. Mas a Lazio, apesar de ser um clube muito importante na Itália, não vive um grande momento há muitos anos. E o Bayern de Munique, por sua vez, tá num momento esplêndido, tem um time muito mais forte, goleou fora de casa, puxou o freio de mão, poderia ter feito até mais gols, mas se poupou para o campeonato alemão. No outro jogo, que foi um jogo horroroso, Atlético de Madrid e Chelsea, a única coisa bonita que teve foi o gol do Giroud, do Chelsea, um golaço de bicicleta, mas numa falha da defesa do Atlético de Madrid, que recua mal, Giroud de bicicleta, um golaço, mas foi um jogo muito ruim. Sinceridade, se eu fosse espanhol, um time que eu não torceria, detestaria torcer, é o Atlético de Madrid do Simeone. Que futebol horroroso, é todo mundo da linha do meio para trás, fica o tempo todo jogando, só marcando, só ataca quando o outro time erra uma jogada, nunca propõe um jogo, muito feio. Teve momentos do jogo que o Chelsea tentava furar o bloqueio do Atlético de Madrid, se olhava para o campo, era o jogo em meio campo com uns 10 jogadores de linha no campo de defesa, até o Luis Soares, que para mim foge um pouco desse ninho de jogador ruim do Atlético de Madrid, o Soares e o João Félix, mas ele tem que se adequar ao esquema de jogo e jogar marcando, pelo amor de Deus, horroroso o time do Atlético de Madrid. Né? Mesmo assim, nesse esquema feio do Simeone, ele chegou em 3 final de Champions, perdeu as 3. Né? Mas, sinceridade, eu acho o futebol muito ruim. E o Chelsea também não vive grande momento, mesmo assim venceu fora de casa. O jogo nem na Espanha não foi, o jogo foi, se eu não me engano, na Romênia, por conta, não sei por que o jogo foi na Romênia e não na Espanha, acredito que seja por conta do Covid. Outro jogo entre Lazio e Bayern, uma disparidade incrível, sem contar que a defesa da Lazio facilitou muito a vida do Bayern de Munique. Primeiro gol, um recuo horroroso, o Lewandowski consegue antecipar, corta a bola, dá um drible no goleiro, faz 1-0. Depois, segundo gol do Bayern, o Muziai, se eu não me engano o nome do jogador, domina a bola na entrada da área sem marcação nenhuma, bate cruzado, com uma imensa tranquilidade que teve para dominar, levantar a cabeça, olhar o gol e finalizar 2-0. Terceiro gol, o goleiro rebate no pé do Sané, o Sané manda para o fundo 3-0. No comecinho do segundo tempo, o Bayern chega ao seu 4º gol, o Lazio tentou sair para o jogo, levou um contra-ataque absurdo, o Sané cruza o zagueiro, a Sérvia vai tentar cortar, faz o gol contra, 4-0 para o Bayern, e na saída de bola o Bayern dá uma cochilada e o Correa consegue acertar um belo chute fora da área, diminui para a Lazio. O Bayern de Munique está praticamente classificado, mas futebol, né? Vai que a Lazio, sei lá, do nada acha um futebol que não pratica há séculos e consegue fazer um 3-0, um 4-0 no Bayern. Duvido, né? Assim como eu duvido também que o Barcelona vai conseguir tirar a goleada que levou pelo PSG. 2 jogos, como eu disse, jogos ruins, mas o futebol, uma coisa é você falar do jogo ruim, outra coisa é você falar do time do Bayern, é um time muito bom, um time que joga o tempo todo buscando gol, não tem essa de ficar dando toquinho pro lado, é agudo. O Bayern de Munique não tem essa de ficar dando toquinho pro lado, tentando achar a melhor forma de furar o bloqueio. Ele vai para cima com agressividade e consegue fazer os gols com uma imensa tranquilidade. Tem muito bons jogadores, principalmente o Sané e o Lewandowski, que destoa totalmente do restante dos jogadores normais de hoje em dia, né? A inteligência, o jogador, além de ter muita disposição, tem inteligência e sabe antever a jogada, é incrível.
Mas é futebol, né? A gente tem que entender que o futebol mudou muito, né? Assim como na Europa está começando a acontecer isso na América, são muitos bons times e o resto, né? Você vê que hoje em dia nós temos na Itália tem a Juventus, somente a Juventus por enquanto. A Inter está tentando melhorar, o Milan também. Na Inglaterra você tem o Manchester City, tinha o Liverpool agora está caindo pelas tabelas. Eu digo super times, os times que estão acima da média. Na Espanha, o Real Madrid e Barcelona vive fase péssimas com péssimos jogadores. O Atlético de Madrid nunca foi bom time. E na França tem o PSG e o futebol tá ficando muito esquisito, né? Porque o dinheiro tá comandando. Os melhores jogadores estão concentrados num bolinho de poucos times. E sobra o resto para os outros times. Então, o futebol tá ficando meio com a disparidade muito grande. Está começando a querer acontecer aqui no futebol sul-americano, mas não acontece, né? Todo mundo achava que o River Plate ia ter um domínio gigante, depois acharam que é o Flamengo e não acontece, né? O futebol aqui ainda é mais disputado, né? O futebol europeu já foi muito disputado antigamente, assim como na América do Sul era mais legal quando tinha só o campeão e o vice de cada país iam para a competição, principal competição continental, que no caso é a Libertadores e a Copa dos Campeões, que depois virou Champions League. E os terceiro e quarto e o campeão das Copas ia para antigamente na Europa a Copa da UEFA, que aqui na América do Sul não existia uma segunda competição. Então a segunda competição era entre os campeões de Libertadores, que era a antiga Supercopa dos Campeões da Libertadores, que até era melhor de se assistir do que a própria Libertadores, porque reunia todos os grandes campeões de Libertadores, né? Mas o futebol foi mudando, aí inventaram lá, mudaram o nome, na verdade, de Copa UEFA para Liga Europa, englobou mais times, aquela coisa política, assim como na Champions League agora terceiro e quarto de alguns países por coeficiente também vão. Então o futebol ficou mais democrático, mas ficou, no meu ver, ficou bem ruim, né? Porque você não vê grandes jogos sempre. Na fase de grupos, então, é pior, que é várias goleadas, é sempre, você já sabe quando sai o sorteio, os times que ficaram em primeiro lugar, primeiro e segundo. Aqui na América do Sul ainda é um pouco mais disputado, né? Que nem sempre o melhor time consegue passar pelo quarto, quinto do outro país, né? Exemplo foi o Flamengo e Racing, que a gente viu, né? O Flamengo com milhões de investimento, um time muito melhor, conseguiu cair pro Racing. Então aqui a gente ainda vê um pouco mais de disputa, mas lá fora não. Depois que abriu o mercado para mais de 3 jogadores não europeus, né? Não europeus, o futebol ficou muito não competitivo, né? A disparidade ficou muito grande. Hoje em dia a gente vê clubes sendo campeão da Champions com apenas 3 jogadores do próprio país. Exemplo da Internacional em 2010, que só tinha 3 italianos, titular só o Materazzi, né? Então você vê que o futebol ficou bem diferente, né? E o nível é esse. Começa a ficar melhor o nível a partir das quartas de finais na Champions, quando tem jogos mais disputados, né? Mas vamos lá, vamos ver se se amanhã tem jogos melhores, né? Amanhã tem um jogo que eu acho que será muito bacana, que será Atalanta e Real Madrid, porque o Atalanta vive um bom momento e o Real Madrid tá com um time horroroso. É isso aí, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Um abraço.